pergunta do show do milhão. A empresa que mais produz etanol no Brasil usa qual matéria-prima? Alternativa A, cana-de-açúcar. Alternativa B, milho. Pois é, a resposta é a menos óbvia. Alternativa B, milho. Porque a maior produtora de etanol em 2024 não foi a Raízen. E olha que ela planta 13 mil quilômetros quadrados de cana. Significa o seguinte, se você pegar essa terra toda, colocar na forma de campos de futebol e enfileirar tudo, dá para dar 3 voltas no planeta. Mesmo assim, a maior produtora de etanol hoje não é ela. Quem mais produz agora é a Enpasa, que faz etanol de milho. Foram 3,7 bilhões de litros no ano passado, contra 3,1 bilhões da Raízen. O fato é que a produção geral de etanol de cana está meio estagnada há 10 anos. Enquanto isso, a de etanol de milho está crescendo a uma taxa astronômica. Em 2020, estava mais ou menos 2 bilhões de litros ali. No ano passado, foram 7,5. Isso dá uma taxa média de 33% ao ano. É muita coisa. E é isso. Até outro dia, o etanol de milho era sinônimo de etanol produzido nos Estados Unidos. Agora a história mudou. E ele já representa 20% da produção brasileira e deve chegar logo a 30%. Nesse Spotlight eu vou falar sobre a ascensão do etanol de milho no Brasil, mostrar por que ele atraiu o interesse da Petrobras e explicar o que ele tem de especial. E se você ainda não conhece, dá uma olhada na nossa newsletter diária, o Essencial. O link está aqui na nossa descrição. Vale a gente olhar essa indústria um pouco mais de perto. A Enpasa, que a gente falou aqui, tem tempo de estrada. Ela começou com etanol de milho em 2007, mas lá no Paraguai. Tanto que Enpasa é um acrônimo para Indústria Paraguaia de Alcajoles S.A. Em 2019, a Enpasa virou indústria brasileira também. Até porque o dono ali é brasileiro, é o José Odivar Lopes, o seu Zé Lopes, como ele é conhecido. A Enpasa inaugurou a primeira usina dela em Sinop, que é um polo de plantação de milho no Mato Grosso. E no ano passado, seu Zé Lopes ultrapassou o Binho, que é como os amigos chamam o Rubens Ometo, controlador da Raízen. A receita líquida ali foi de quase 14 bilhões de reais em 2024, 23% maior na comparação anual. A Enpasa é a líder na produção, mas não foi a primeira do país no etanol de milho. A primeira 100% dedicada a essa variante foi outra, a AFS. Ela estreou em 2017 com uma usina em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Ela começou tirando 280 milhões de litros e no ano passado foi 10 vezes isso, 2,4 bilhões de litros. Ela já é a terceira do país em etanol, seja de cana, seja de milho, só fica atrás mesmo da Enpasa e da Raízen. Em 2024, o faturamento dela também saltou mais 30% para mais de 10 bilhões de reais. A AFS ela tem 3 usinas, a operação brasileira da Enpasa tem 5. Quase todas ficam no centro-oeste, perto dos fornecedores de milho. Para dar uma ideia melhor da dimensão da AFS e da Enpasa, elas produzem sozinhas coisa de 80% do etanol de milho no Brasil. Por conta disso, elas entraram na mira da Petrobras. É o que a gente vai ver aqui. Bom, a Petrobras anunciou há uns meses que quer voltar para a produção de etanol. Ela tinha abandonado esse mercado na década passada. A estatal tinha joint ventures ali com algumas das produtoras, incluindo ali 49% de uma usina da São Martinho. Além disso, ela tinha uma participação relevante na própria São Martinho, de 6,5%. Mas em 2018 ela saiu fora para se concentrar em óleo e gás. Agora a Petrobras quer voltar para o jogo. A Magda Chambriard, a presidente, já disse que não via sentido em deixar de lado o combustível que concorre com a gasolina. A ideia é voltar para esse sistema de joint ventures, com participação minoritária em empresas de etanol. Beleza, mas em quais empresas? Petrobras ainda não abriu, mas a Bloomberg noticiou, citando fontes próximas ali do caso, disse que as negociações estão avançadas justamente com a Enpasa e com a FS, as gigantes do etanol de milho que a gente está falando aqui. Mas por que milho? Porque é mais barato produzir etanol a partir de milho do que produzir a partir de cana. O pulo do gato é que a fabricação dele gera um subproduto valioso. É o DDG, é a sigla em inglês para grãos secos de destilaria. Ele é vendido como ração para quem cria boi, frango, porco. E o lucro que sai daí acaba abatendo os custos da produção do etanol. No fim das contas, ele chega a ficar até 40% mais barato na comparação com o etanol de cana. Vale a gente ver aqui como é que a mágica acontece. Fazer etanol de milho é igual fazer uísque de milho, pelo menos no começo. Você moe os grãos, mistura com água
Então coloca levedura ali, um fungo. O fungo come o açúcar do milho e na digestão da coisa libera gás e álcool. Nisso, aquilo que começou como água com milho moído vira tipo uma cerveja, um líquido gasoso e com uns 5% de álcool. Mas não é cerveja que você quer. O próximo passo, então, é ferver essa mistura. O álcool tem um ponto de ebulição menor que o da água, então o primeiro vapor que vai subindo, ele é rico em etanol. Ele vai por tubos até uma serpentina fria e aí vira líquido de novo. A alquimia está feita, o milho virou álcool. Depois que você tira o álcool todo, o que sobra é um líquido cheio de milho moído com menos amido. Você seca essa sopa e o que tem na mão é um farelo rico em proteína. Pelo menos 30% de proteína contra 8% do milho original. Por isso que o DDG é valioso como ração animal. Tanto que um dos clientes ali da FS é justamente a BRF. A dona da Sadia e da Perdigão, ela usa o DDG para alimentar as aves, os suínos da unidade que ela tem lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Tem outro subproduto ali também, que é o óleo de milho. Ele serve para fazer biodiesel. Pronto. Quando você vende o DDG e o óleo de milho, o dinheiro que entra corta na veia o custo de produção do principal, que é o etanol. Mas a vantagem do álcool de milho não está só nos subprodutos ali que ele gera. Tem outra. É praticamente uma simbiose. Você pode plantar milho na entre-safra da soja, usando a mesma terra. No centro-oeste, você planta soja na primavera, tipo setembro, outubro, e colhe no verão, janeiro, fevereiro. São um pouco mais de 100 dias entre a semeadura e a colheita. Mas não adianta pegar e plantar mais soja de novo ali em março. Essa safra pegaria um inverno com menos horas de luz, e aí a planta de soja não ia se desenvolver direito. Uma saída aí é plantar a braquiária, um tipo de capim que mantém a fertilidade do solo e ficar esperando. Mas tem outra. Você também pode plantar alguma outra cultura que seja amiga do outono e inverno. É justamente o caso do milho. Ele não se incomoda com a luminosidade menor dessa época. Se tiver demanda para milho, então vale a pena aproveitar a brecha e investir na produção. No agro, chamam essa plantação na janela da soja de milho safrinha. E ela abre as portas para um círculo virtuoso. As usinas de etanol garantem demanda para o milho. E quanto mais milho, mais estímulo para levantar mais usina. São 24 usinas desse tipo no Brasil, com mais 32 programadas para sair. Do outro lado, a produção de milho safrinha cresceu 80% no ano passado. Uma coisa leva a outra. E hoje, 15% da produção total de milho no Brasil vira etanol. Sendo que 1/3 desse milho volta para a cadeia de produção de alimentos, na forma de DDG. Bom, nada disso significa que o etanol de cana vai acabar. A demanda é intensa e não é só de quem prefere encher o tanque com álcool. A gasolina mesmo, ela leva 30% de etanol por uma questão regulatória e é possível que chegue a 35% no futuro. Mas vale lembrar o seguinte, a indústria sucroalcooleira não tem esse nome à toa, ela também produz açúcar, além de álcool. Por conta dela, inclusive, o Brasil é o açucareiro do mundo, metade do açúcar exportado no planeta sai daqui. As usinas vão produzindo ao sabor do mercado. Se o açúcar está com um preço bom lá fora, elas viram a chavinha e começam a fazer mais açúcar e menos etanol. Vamos olhar agora para as proporções. Na década passada, a produção média foi mais ou menos 56% etanol, 44% açúcar. Nessa década agora, a proporção do açúcar cresceu. A média ficou em 49%, com o etanol caindo para 51%. É isso, a concorrência interna com açúcar dentro das usinas está mais acirrada. Como a Petrobras não trabalha com açúcar, é natural que o interesse dela se volte para o etanol de milho, um produto que até outro dia basicamente nem existia no Brasil. Agora existe, já provou que é viável e, pelo que a gente viu aqui, tem todas as condições de continuar crescendo.